Habemus Papa Sanctificatis tu nome Jesus Christi. Boa noite, eu sou o Pedro, acho que vocês já sabem quem eu sou. E isto foi uma pequena brincadeira, porque o cristianismo não é tabu nenhum, é uma ideia e, portanto, eu posso gozar com ela e posso brincar com ela, obviamente. Então hoje eu vou falar sobre um tema que me é muito caro e que é o mais importante que vamos seguir nestas sessões todas, até tu, conforme eu disse, conseguires ter uma hipótese de seres realmente livre, sem problemas nenhuns. Agora, eu não prometo que vais ser feliz. Não estou aqui a dar curas para nada. A única coisa que eu te digo é que depois de falar nestas coisas todas e explicar as coisas todas, há uma hipótese plausível que é única e que se consegue fazer, que te faz ser livre e feliz e alegre. Agora, tens é que me seguir. Tens que me seguir, tens que olhar, tens que me ouvir, porque isto tem que ir aos poucos. Isto são coisas que se entrelaçam, são milhares de coisas que se entrelaçam. Eu só tenho 15 minutos, ok? Aqui não há cartomantes, não te prometo que vais ficar fantástico, até podes ficar na merda com aquilo que eu digo. Agora, estou plenamente convicto que a única hipótese de ser realmente livre e feliz e alegre e potente é a ideia nietzschiana. Não há outra, não há mais nada. Não há mais nada. Não há mais nada. Estoicismos e o caralho, nada, não há mais nada. É só Nietzsche. Só o além-homem, ok? Pronto, então vamos falar nisto, porque isto é o mais importante. Porquê? A Santíssima Trindade é, para mim, eu vou dizer outra vez para mim, tenho que estar sempre a dizer que é a minha opinião, que posso estar errado, que eu penso que estou sempre errado, sempre a dizer isto. Pronto, para mim, a Santíssima Trindade é Dostoiévski, não sei se vocês sabem quem foi um escritor russo. Ele escreveu centenas de livros, acho que não li os livros todos, porque ele tinha quantos. O Nietzsche, filósofo alemão, do século XIX, e o Freud, psiquiatra e cientista, pai da psicanálise. E é a partir desses três, da compreensão desses três, se conseguires compreender a relação entre esses três e aquilo que eles preconizavam, aquilo que eles explicavam do mundo e aquilo que eles diziam que poderia salvar-te, não é salvar-te, que poderia ser ótimo para a tua vida, só com esses três, só percebendo esses três, em uníssono, em sintonia. Por isso é que são a Santíssima Trindade. Os três estão em sintonia e são de três áreas completamente diferentes. Um psicologia, outro literatura e outro filosofia. Ok? Pronto. E a outra, tenho muito tempo ainda, ou não? Pronto, então, apesar de Schopenhauer e Wagner terem sido muito importantes para Nietzsche, o mais influente e o mais importante foi Dostoiévski. Dostoiévski, o Nietzsche disse que era o psicólogo dele. Ok? Então, não é à toa que Nietzsche depois era tão importante que os outros dois que eu já falei, Schopenhauer e Wagner, Nietzsche depois afastou-se deles.
Portanto, era Dostoiévski, principalmente na compreensão das coisas e na moral. Depois eu vou falar no crime e castigo. E vou acabar depois, se calhar, com uma pergunta. Se tiver tempo. Quanto tempo tenho? 10 minutos. Pronto, então é nesses três, se vocês compreenderem esses três, que estão interligados. Depois vem o Freud, e isto vai ter que ser bem falado para vocês perceberem, vocês psicólogos, psiquiatras de merda, que dizem, Freud e tal, tem as suas coisas boas, mas agora já há outras coisas, são os maiores idiotas que há. Obviamente que quando Freud dizia que tudo se baseava em sexo, o sexo era uma metáfora, ok? Não é tudo que se baseia em sexo. Tudo se baseia na infância e nos nossos sentidos. O sexo é uma metáfora para os sentidos que nós temos. E tudo tem a ver com a nossa infância. E os nossos problemas todos têm a ver com a nossa infância. A maneira como nós lidamos com os nossos pais e mães, ou quando não há, o que nós fizemos, o que nos aconteceu na nossa infância, que depois entra no que o Nietzsche já falava no subconsciente, o que ele depois diz que é o subconsciente, que é o que muita gente diz durante o dia todo, está a falar subconscientemente, mas tu não consegues perceber porque estás preocupado com muitas coisas ao mesmo tempo. Porque as pessoas muitas vezes, inconscientemente, pensam que estão a falar conscientemente, mas estão às vezes a falar-te subconscientemente, ou a querer-te foder, ou a querer-te pedir ajuda. E é o subconsciente que depois vai mostrar muitas coisas, e ainda hoje vi uma frase que falei contigo, Eric, de um gajo, o Aníbal Cunha, lá do Porto, que diz assim, vencer pelo Porto. E depois eu comecei a pensar naquela frase. E o que é que aquela frase é? Isto tem a ver tudo com definições. Aquilo é uma frase completamente cristã. Ele vai se sacrificar pelo prol dos outros todos. É o que está lá escrito. Que é uma idiotice. Porque é que eu hei de me sacrificar pelos outros? Eles têm a mesma vida que eu, nasceram como eu, têm as mesmas armas que eu, porque é que eu me hei de sacrificar por gajos que eu nunca vi? Não sei porquê. E é isso que faz de mim que faz de mim mal? Não, eu preocupo-me com muita gente e dou tudo para muita gente, mas para gente que merece. Pronto. Entretanto, são esses três. Quantos minutos tenho? 6. Pronto, são esses três. Sabendo esses três, sendo explicado tudo, existe eu já disse novamente, mas vou dizer novamente, aqui não há bruxarias, eu não estou a ganhar dinheiro com esta merda e eu não prometo nada. Não há promessas de que vais ficar livre das amarras e de que vais ficar, não, nada. E aliás isto é uma jornada muito longa e penosa, porque se queres ser realmente aquilo que tu queres ser, se te sentes mal, tu vais ter que ter power. Se não tens power, se não tens força de vontade, que tens que ter, porque nasceste com força, o teu corpo nasceu para viver dele. Portanto, tu nasceste com vontade. Tu tens aí vontade. E, portanto, para seguir esse caminho e para ficares um homem a sério e livre das amarras de tudo, são esses três. Mas vais ter que penar também. E vais ter que ir contra o mundo. Mas se fores um homem forte, até te dá um gozo do caralho. O mundo todo contra ti. Isso é que era bom. Agora, vamos falar na diabólica trindade. Que são quantos minutos?
5, então está fixe. A diabólica trindade são as três personagens que são a gênese de nós estarmos nesta sociedade e neste mundo miserável. De gente cobarde, de gente que ajuiza os outros, de gente que foge às suas responsabilidades, de gente que mente descaradamente na cara, de gente que é capaz de fazer tudo contra o outro só porque quer ficar com um emprego ou para não ficar mal, de gente, no fundo, de gente cobarde, de gente que não tem tomates ou que não tem vontade, que não tem tomates, de dizer: não, fui eu que fiz a asneira, desculpa. Não, eu não vou fazer queixa do meu colega para eu ficar bem, eu vou falar com o meu colega primeiro. Medo, é só medo. Isso advém de quem? Da diabólica trindade. Platão, Cristo e Kant. As pessoas são assim, cobardes, miseráveis, traidoras, traem-te, porque têm cobardia, porque têm medo, porque querem fugir a tudo, por causa desses três diabos. Platão, Cristo e Kant. E eu depois vou explicar-vos isso tudo. Certo? Tudo passa sobre algo que vou dar, se calhar, na próxima aula, que é liberdade versus segurança, que na outra. Tudo também passa por aí. Portanto, Santíssima Trindade, decora. Dostoiévski, Nietzsche, Freud. Diabólica Trindade, Platão, Cristo e Kant. Certo? Agora, eu vou ter que fazer publicidade. Tu nesta altura do ano, já estás a salivar, a ver este vídeo, a salivar pelo próximo. Só que tu vais partilhar isto tudo com toda a gente. E vais pôr gosto, vais pôr like, vais gostar muito disto, porque cada dia vais aprendendo mais um pouco, cada dia vais curtindo mais falar, ouvir-me e perceber que aquilo que eu digo toda a gente percebe. Não preciso de estar aqui com uns chavões e com palavras herméticas e hermenêuticas, como os filósofos gostam de dizer isso, que é para darem uma que sabem muito e essa merda toda. Não preciso disso para vocês compreenderem as coisas como elas são. E as hipóteses que existem de combater a Santíssima, a Diabólica Trindade, combatê-la mesmo, pô-la de rastos. Não é o mundo, és tu. Não é o mundo, tu é que tens de compreender e pô-la de rastos, pô-la de parte e abraçar a Santíssima Trindade. E assim há uma hipótese. Eu não digo que nem estou a sugerir uma revolução do mundo. Não, és tu por ti que vais fazendo, se me ouvires e quiseres, insanidades da vida cotidiana. Vais partilhar com toda a gente, vais dizer, porque eu vou estar aqui, eu não vou sair daqui, eu vou estar sempre a falar sobre estas coisas. Porque é para isso que eu nasci e nós temos que fazer aquilo que queremos e que amamos. Porque senão a vida não é vida. E tu nasceste, não foi para estar seguro, nem sequer foi para trabalhar. Tu nasceste para ser livre. Já está? Então,
Eu ia falar votem em mim e também é votem em mim. Votem em mim.